somente a ti. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Não saia. Quem está dentro, adentre. Quem está fora, entre, por favor. Quem está nos seus lugares, mantenham-os, por favor. Agora é hora do bem bom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 10. Em nome de Jesus. Quem achou diz amém. Amém. Coríntios é depois de Romanos. Chegou em Vasco, você volta. Verso 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digam todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo parecer e em um mesmo sentimento. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pelos da famílias de Clé, que há contenda entre vós. Quero com isso dizer que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Por graças a Deus, porque a nenhum batizei senão a Crispo e a Caio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a família de Stefanes. Além disso, não sei se batizei outro, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Amém. Senta aí, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Com certeza hoje nós vamos terminar mais cedo que ontem, então fique tranquilo, é festa. Amém? Nós queremos, irmãos, estar pregando hoje sobre o tema o quinto partido. Como é que é o nome do tema? O quinto partido. Nós estamos na época eleitoral, ano eletivo, não é nada disso que a gente vai falar. Então nós vamos falar sobre o quinto partido. A igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, aproximadamente entre o ano 50 a 52, na casa de Áquila e Priscila. E depois, passando ali aproximadamente 18 meses, ele teve que viajar, e a igreja então fica no comando de Áquila e Priscila. Depois, aproximadamente 3 a 4 anos depois da igreja fundada, Paulo agora vai escrever a igreja de Corinto. Já aí, na sua terceira viagem missionária, ele vai escrever. A primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto é na finalidade de corrigir erros que tinham surgido dentro da igreja de Corinto. A segunda carta que ele vai escrever é no propósito de defender o seu apostolado, pois a correção dos erros da primeira carta surgiu um motim contra Paulo, questionando o seu apostolado, e alguém dizia que Paulo era bom naquilo que falava, mas Paulo não tinha ousadia de vir e falar aquilo que ele falava por carta, tete a tete. Então levanta esse questionamento acerca de Paulo. A igreja de Corinto era a igreja da excelência dos dons espirituais. Quando você lê o capítulo 1, verso 7, você vai ouvir dizer que essa igreja tinha todos os dons. Todos os dons tinha na igreja de Corinto. Era a igreja da excelência dos dons espirituais. Se você pensasse num culto do movimento, o endereço era Corinto.
Se você pensava no culto do reteté, da revelação, da visão, do pula, era na igreja de Corinto, não era nessa que você vinha, era lá na igreja de Corinto. Então esse era o interesse do movimento, era lá, porque essa igreja tinha todos os dons. Porém, dons espirituais em uma igreja não serve para aferir o grau de santidade. Não significa que uma igreja tenha dons espirituais, significa que ela está no auge da santidade, pois dom já está dizendo, é Deus quem dá. E quando Deus quer dar, não precisa você ser formado em teologia, ou em filosofia, ou em outra coisa qualquer. Deus simplesmente dá, independe do grau de santidade ou da posição ministerial, Deus resolve dar e Ele dá. E é por isso que muitas das vezes a gente fica chateado, porque você estuda e faz, e quebra pedra, e quebra toque, arranca tudo, e não tem aquilo que alguém não faz nada disso, tem. Porque Deus simplesmente resolveu dar para ele, porque o dom é de Deus, Ele dá. Agora, não significa que dons espirituais determina que essa igreja é santa. Passe-me! A igreja de Corinto era uma igreja mundana. A igreja de Corinto, apesar dos cultos fogaréu, apesar das profecias e as revelações, era uma igreja carnal. Havia vários problemas. Os dons não deu para afastar os problemas na igreja, porque dons espirituais não afastam pecado. Dons espirituais não afastam as manias ridículas de crente. O que afasta isso é o caráter polido pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Então a igreja de Corinto tinha dom? Tinha, mas segura no tranco. Na igreja de Corinto tinha facções. A igreja foi rachada de grupo e subgrupo, e o pastor era a peteca. Um dizia, eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo, e o pau quebrava, né? Ainda tinha um descarado que dizia que era de Cristo, e já tu vai entender isso. Na igreja de Corinto tinha fornicação, capítulo 5. Tinha um cara lá arrebentando, botando para valer. Pegou a madrasta dele e vai embora. Fornicação dentro da igreja dos dons espirituais. Na igreja de Corinto tinha litígio, capítulo 6 de 1 Coríntios. Tudo da igreja de Corinto era resolvido nos tribunais. Hoje, só é olhar para a cara de um crente que ele já ameaça em processar. E só não vou te processar. Será que a gente não tem capacidade de descascar os abacaxis dentro da nossa igreja? Será que a gente não tem condições de resolver essas coisas medíocres entre nós? Será preciso o ímpio saber disso? Na igreja de Corinto tinha esse negócio de litígio. Outra coisa que tinha na igreja de Corinto era dissensões, briga, dentro da igreja de Corinto. Outra coisa que tinha, ignorância acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais era que regia a igreja. O cara tinha um título de profeta e lascou tudo, porque todas as vezes que você fosse na igreja de Corinto tinha que levar uma profetada, porque o cara era profeta e o nível dele não podia cair. E assim os dons espirituais na igreja de Corinto comandavam o culto. Ninguém saía sem que ouvisse uma profecia ou uma revelação, mas eram ignorantes. Outra coisa que tinha na igreja de Corinto era o pincel de uma santidade. E esqueciam de amar. O povo era tão santo que não podia conversar um com o outro. Outra coisa que tinha na igreja de Corinto, falta de misericórdia. Na hora de receber o perdão, queria. Na hora de perdoar, não queria liberar o perdão. E esses
são alguns probleminhas que tinha. Eu não vim pregar sobre os problemas da igreja. Eu estou só te mostrando que eu gosto de mostrar, matar cobra e mostrar cobra. Tem gente que mata a cobra e mostra o pau. O pau não é prova de que a cobra morreu. É melhor mostrar a cobra morta, né? Então nós vamos mostrar, matar cobra e mostrar cobra para vocês esta noite aqui, viu? E nós vamos falar sobre o quinto partido agora. Apesar de ser uma igreja que tinha todos os dons espirituais, o culto da igreja de Corinto bombava. Tinha gente pelo ladrão. Não cabia e revezava os cultos da igreja de Corinto, porque a profetisa estava lá. E o profeta também. Mas havia no culto da igreja de Corinto 3 sérios problemas. Agora não é mais na igreja, agora é no culto que era feito na igreja de Corinto. Tinha 3 problemas de arrasar. Primeiro, era a postura das mulheres na igreja. Postura, sim. A cultura do local era que todas as mulheres deveriam usar véu. Não era questão da igreja de Corinto, não era uma doutrina, não era só um costume da igreja, era costume local, da cidade, né? E quem não usava véu, ou era prostituta, ou era dançarina das deusas do local, deusas pagãs. Uma mulher decente usava véu, queria mostrar sua decência, usasse véu. Aí Paulo chega na igreja de Corinto falando de uma liberdade em Cristo, e sabe que para confundir e deturpar a palavra o povo é mole, né? A gente diz assim, irmão, a mãe não tem culto, a mãe tem culto. Aí a metade diz, olha, eu ouvi falando que não vai ter culto. Eu quero dizer que a mãe não tem EBD, viu? Então já está falado que a mãe não tem EBD, para vocês descansarem em nome de Jesus. Eu não vou descansar, que eu tenho que dar estudo para obreiro amanhã cedo, mas não tem EBD e está dado o anúncio. Então nós vemos aqui que lá na igreja de Corinto as mulheres queriam comandar, e Paulo chega dizendo que o homem e a mulher perante Deus é a mesma coisa. Sabe o que as mulheres levantaram? Um movimento feminista dentro da igreja, e o pau quebrou. E a primeira medida provisória das mulheres da igreja de Corinto, sabe foi o quê? Tirar o véu. A primeira medida para elas foi tirar o véu. Aí Paulo vai dizer, gente, o que está pegando? Não é para tirar o véu, não. Isso é um costume aqui, não é só da igreja local. Então havia uma confusão, e o pau quebrou no culto, e Paulo diz para a mulher, calada! Se quer saber de alguma coisa, pergunte o marido em casa, porque sabe quando a mulher começa a falar, o negócio fica estreito. Segundo problema no culto, a questão da ceia. Antes da ceia do Senhor, tinha a festa do ágape, uma refeição para um estreitamento de relacionamento. E ali, ao invés de melhorar, estava piorando. E Paulo agora vai chegar e vai dizer, olha, nisso que eu vou vos falar, nisso não vos louvo, porque vocês, ao invés de reunir para melhor, tem sido para pior, né? Um come muito, outro não come nada, outro se embriaga, outro nem sequer mela o bico. Vocês não têm casa para comer, ou estão desprezando a casa do Senhor. Então o que acontecia? Nessa festa do ágape, quando as pessoas levavam a sua porção, aí os mais ricos pegavam primeiro a sua porção e comia para não dividir. Então estava acontecendo briga. No final da feira, ou no final da festa, tinha gente chateado, magoado, machucado, com fome. Então tinha esse problema. Em segundo lugar, no culto da igreja de Corinto. E o terceiro problema no culto eram os dons. Os dons espirituais na igreja de Corinto estavam tumultuando a igreja. Os dons espirituais estavam tumultuando a igreja, porque a igreja estava usando os dons espirituais para autopromoção. Será que isso não te diz nada hoje? Então, autopromoção. Eles usavam os dons espirituais para se promoverem diante dos demais. E Paulo agora chega e vai exortá-lo acerca do que vem a ser os dons espirituais. Mas isso aqui não é nada. Esses problemas na igreja, esses problemas no culto, não é nada comparado ao problema que agora nós vamos encarar.
o partidarismo dentro da igreja. Rachou a igreja, né? Então dividiu. O grupo das irmãs era o culto delas. O grupo das... Tem lugar aí que se a juventude, se o pastor não deixar a juventude cantar, ele está lascado. No outro dia o líder exclui ele, o líder do jovem. Se não der para as irmãs cantar, no outro dia a cabeça dele está em prêmio. Graças a Deus que aqui não tem esse mal não. Todo mundo aqui toca piano. Tranquilo. Graças a Deus a gente já começou a botar nos pingos desde o primeiro dia da fundação desse ministério. Se der para cantar, canta. Se não der, não canta. Dependendo do culto, não canta ninguém. E ninguém fica bolado, chateado e zangado, porque não pode, né? Que é para ver, senão vira igreja de Corinto, né? Tem uma direção, tem um pastor, tem alguém que guia. Agora, sabe, o partidarismo, e agora a igreja estava dividida. E 4 partidos foram fundados dentro da igreja de Corinto. 4 partidos. Primeiro, o PLP. Qual é o primeiro partido? O segundo, PFA. Qual é o segundo? O terceiro é PCP. Qual é o terceiro? E o quarto é PCJ. Qual é o quarto? 4 partidos: PLP, PFA, PCP e PCJ. Qual é o partido do PLP? Partido Liberal de Paulo. Eita, esse foi o primeiro partido que bombou dentro da igreja de Corinto. Quem era do partido do PLP? O Partido Liberal de Paulo. Eram os fundadores da igreja, que iniciaram a igreja ali, que arrogaram para si o pincel de uma postura de santidade, autodefesa e intocável, como que Cristo tem apadrinhado com quem tem anos de igreja. Não, com Cristo é quem cruza a linha de chegada. É por isso que a parábola está lá na Bíblia. Ele convida um trabalhador de manhã, e meio-dia convida outro, e à tarde convida outro. Ao cair da tarde vai pagar os 3 e paga a mesma coisa. Quem foi de manhã reclama, e quem chega meio-dia reclama. Ele diz: o dinheiro é meu, eu dou para quem quiser e quanto eu quiser. Sabe o que é isso? Isso é a salvação de Deus. Você pode ter 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, mas se não cruzar a linha de chegada, nada vai adiantar da sua trajetória. Então você precisa cruzar a linha de chegada. Então esse grupo era os primeiros que ali estavam, eram os membros formados, né, famoso, formado pelos gentios, que queriam converter a liberdade em Cristo em uma libertinagem, quando eles mesmos não obedeciam o próprio Paulo, que instruía a palavra de Deus. Agora você quer ver com a questão de galardão? A questão de galardão é a parábola dos talentos. A um deu 1, a um deu 2, a outro deu 5. Quando ele voltou, quem tinha 5 fez 10, quem tinha 2 fez 4, e quem tinha 1 escondeu. Sem vergonha, preguiçoso, não sabe nem o valor que Deus colocou na mão. Nem que seja um dom espiritual, você tem alguma coisa, você tem que fazer. E ali a Bíblia vai dizer que foi dado a cada um segundo a sua própria capacidade. Tem a capacidade que Deus dá, e tem a capacidade que você tem, que Deus usa. Então esse partido PLP era o Partido Liberal de Paulo, e que achava que eles mandavam na igreja. Tem família que manda na igreja, tem empresário que manda na igreja, tem família de pastor que manda na igreja, mas aqui o povo sabe, o diabo sabe, o capeta sabe, e Deus sabe que aqui a banda não toca desse jeito. Quem manda na igreja é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a igreja está sendo liderada pelo pastor a quem ele confiou esta obra. Segundo partido, PFA. Que partido é esse? Partido Filosófico de Apolo. Quem era Apolo?
Apolo era filósofo. De onde era Apolo? De Alexandria. Alexandria, a cidade da maior biblioteca do mundo. Alexandria, o berço da cultura do mundo. Alexandria tinha uma das 7 maravilhas do mundo, o farol de Alexandria. Os membros do partido do PFA, que é o Partido Filosófico de Apolo, era formado pelaquele grupo exigente. Aquele grupo que sentava na igreja e dizia: prega aí, maluco, se tu escorregar em uma conjectura verbal, tu está lascado, não erre nada, não fale nada. Ei, peraí, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da maneira como Ele quer. Deus não é limitado, quem é limitado somos nós. Então o partido filosófico de Apolo era aquele partido da exigência, era aquele partido da peneira que só aceitava essa questão. Então isso estava inflamando a questão da igreja. Os que precisavam fazer parte desse partido eram os intelectuais que estavam lá querendo transformar o cristianismo de uma religião em uma filosofia. E evangelho não é filosofia, evangelho não é teoria. Diz Paulo que evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. O terceiro partido da igreja de Corinto era o PCP. Que partido é esse? Partido Conservador de Pedro. Aí agora era aqueles crentes do grupo de Pedro, santarrão, que não falava com os outros, só ele era santo, Deus só usava ele. Se passasse na porta do bar tinha que excluir, se entrasse tinha que matar. Se fosse pego num ônibus alguém cantando um samba, ele não tinha culpa, mas ia morrer porque estava no meio do ímpio. Pedro, quando via um porco, corria com medo. Quando via outros animais imundos, passava longe. E ele começou com as desfeitas grandes. Deus disse: tu deixa de besteira. Aí Deus então dá uma revelação de um lençol de animais, cheio, todos os animais, inclusive os animais imundos. Aí Deus disse assim: mata e come. Aí Pedro diz: longe de mim de comer esses animais imundos. E Deus diz: não diga que é imundo aquilo que foi santificado. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Esse era o partido de Pedro. Esse partido de Pedro foi direcionado especialmente os da circuncisão, e havia dentro da igreja um grupo que seguia a sua liderança, e os membros desse partido ensinavam que o homem não poderia ser salvo sem observar a lei. Não, a salvação não vem pela lei de Moisés, a salvação vem pela cruz de Cristo, o sangue de Jesus que foi vertido lá. Olha para quem está do teu lado e diz: o brinco não salva. Diga: o cordão de ouro não salva. Pecado aqui é usar bijuteria. Aqui tem que usar ouro. Se for bijuteria, vai ter que trocar esse troço aí. Tem que usar ouro, coisa boa, de linha, de ponta, porque o nosso Deus é ouro e o resto é bijuteria. Só quem acredita na graça e no poder dele, levante a mão e dê glória ao nome de Jesus Cristo. Então, o quarto partido. Quando Paulo chega na igreja de Corinto, que vê que tem 4 partidos formados, Paulo faz como quando ele chega em Atenas. Ele vai ter que usar de estratégia. Quando ele chega em Atenas, lá ele vê altares. Para cada altar tinha um deus, e para cada deus tinha um altar. Quem construiu o altar usa de inteligência e diz: possa ser que tem algum Deus aí que a gente esqueceu o nome, e para não deixar ele zangado e triste, vamos construir um altar e colocar o nome ao
Deus desconhecido. E quando Paulo chega que vê aquele altar, Paulo disse: eu estou com a garfo, a faca e com filé na mão. Então segure aí, é sobre esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, é sobre ele que eu quero falar. Aí lá Paulo vai falar na ousadia do Espírito do Senhor. Agora Paulo vai usar de estratégia, porque tem 4 partidos montados dentro da igreja, desmontando e desmoralizando a instituição. E agora Paulo vai apresentar a 5ª opção. Versículo 10 do capítulo 1, ele vai dizer: rogo, porém, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção na expressão, eu rogo em nome do nosso. Olha a diferença, eu sou de. Olha a diferença, eu rogo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo aqui dá o partido PNSJC. Que partido é esse? Partido de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando chega aqui no 4º partido, que é o partido PCJ, que é o Partido Cristão de Jesus, esse, apesar do nome bonito, era o pior. Vocês sabiam? Era o pior partido. Olha o nome, Partido Cristão de Jesus. Opa, quem não queria ser? Mas sabe qual era o foco do Partido Cristão de Jesus? O exclusivismo. Para o Partido Cristão de Jesus, só tinha salvação naquele grupo. Para o Partido Cristão de Jesus, só tinha salvação para quem fizesse parte daquela igreja. Para o Partido Cristão de Jesus, só tinha salvação quem seguisse a regra daquele partido. Conversa fiada, eles mesmos desobedeciam as normas que eram estabelecidas pelo Senhor. Agora Paulo vai fundar o partido, que é o partido do nosso Senhor, NSJC, Partido de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o que interessa. Paulo então vai mostrar o porquê do fundamento desse partido, e eu quero esclarecer aqui. Primeiro, ele vai dizer nosso. Eu falei o quê? Olha diferente. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Olha a diferença. Agora ele vai fundar o partido do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele começa dizendo nosso. Por que nosso? É nosso e não de Paulo, porque trata de um grupo. É nosso e não de Apolo, porque trata do corpo. É nossa e não de Pedro, porque trata da igreja. Então o negócio aqui não sou eu, o negócio aqui é ele, o negócio aqui é nós, o negócio aqui é a igreja, o negócio aqui é Cristo. Agora ele vai apresentar o nosso Senhor. Por que que ele faz a segunda sigla? É o S, Senhor. Senhor, porque o Senhor é superior a Pilato, porque o Senhor é superior a Herodes, porque o Senhor é superior aos Césares, porque o Senhor é superior a Roma, porque o Senhor é superior aos anjos, porque o Senhor é superior aos demônios, porque o Senhor é superior a Paulo, na cancha pedaraia, porque o Senhor é superior a Pedro, porque o Senhor é superior a Apolo. Ele é o nosso Senhor. Ele é Senhor porque reina, ele é Senhor porque manda, ele é Senhor porque determina, ele é Senhor porque cura, ele é Senhor porque restaura, amante cambaraia, ele é Senhor porque renova, ele é Senhor porque restaura. O nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus. Jesus significa Jeová é salvação ou salvador. A palavra Jeová expressa o Elohim. O Elohim é uma expressão plural que expressa a Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo, que expressa o verbo ser em 3 tempos, passado, presente e futuro, mostra ele em ação em todo o tempo. Eu me manifestei